Olá a todos, eu sou o Guilherme e esse é o Manufatura Geek, um canal que fala sobre inovação e tecnologia voltada para a da indústria. E hoje a ideia é falarmos sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é um tema que vem se falando muito nos últimos meses, né? E a tendência é que isso aumente ainda mais. Inclusive, existem notícias boas, notícias ruins, existem várias discussões sobre como vai ser o futuro com a utilização da inteligência artificial. Então, nós vamos falar hoje aqui do que de fato é a inteligência artificial. Vamos ver um caso prático de como que ela funciona e, sim, como utilizar ela no dia a dia, já que é algo inevitável. Então, no dia de hoje, a gente vai estar falando especificamente sobre ChatGPT. ChatGPT é uma ferramenta desenvolvida pela empresa OpenAI. Existem outras no mercado, mas hoje especificamente falaremos sobre ChatGPT. Mostraremos alguns exemplos práticos e como a gente pode estar usando, pegando um exemplo aí da indústria, tá? Então vamos para o primeiro entendimento. A ideia é falarmos um pouco sobre como funciona, antes de mais nada, o que é a inteligência artificial. Então a inteligência artificial é algo que foi treinado pelo homem. Imagine toda a informação disponível na internet até 2022. Hoje dentro do ChatGPT está lá. O que a OpenAI fez e as outras empresas estão fazendo é justamente você coloca um computador para fazer uma varredura em tudo que existe disponível. Então, nós estamos falando de uma base de dados que tem de tudo. Aqui eu peguei até alguns exemplos para mostrar ou dar uma ideia de o tipo de informação que o ChatGPT tem. Então, por exemplo, ele vai ter ali textos da web, né? Ele leu praticamente todas as notícias, ele fez análise em posts de fóruns, ele olhou blogs, ele leu livros, ele fez análise de banco de dados específicos. Então, por exemplo, foi dar uma olhada dentro de uma base de dados científica, foi lá dentro de base de dados médicos, de tecnologia. Ele avaliou conversas humanas para entender como que nós, seres humanos, se comunicamos e também porque ele se comunica muito parecido com nós, né? Então, ele vai olhar como é que tá os fóruns online, o Facebook, Telegram, Instagram e assim, e dados estruturados que são outras tabelas. Então você imagina assim, é uma infinidade de dados de tudo que está possível o acesso à internet. O chat GPT teve acesso e ele leu tudo. Tá? E aí, por ele ler tudo, ele é um especialista em tudo. E aí, onde a gente começa a questão que nós vemos que o profissional de inteligência artificial ele precisa saber extrair essas informações da forma como ele precisa. E aí, esse nome nós começamos a dar o nome de prompt, que na realidade é você escrever para a inteligência artificial o que você de fato quer que ela faça. Então, isso está exigindo que nós sejamos claros em termos ao que a gente de fato quer. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, basicamente toda essa informação existe dentro do chat GPT. E aí, o que você faz basicamente é, conforme você vai digitando os prompts, eliminando informações até por final você deixar só o que você queria. E aí sim aqui você vai vir e extrair a informação que você quer. Então o ChatGPT ele é um filtro, ele é uma função onde você vai filtrando as informações. Então, se nós pegarmos toda a informação de que tem no chat GPT, seria mais ou menos isso aqui de uma forma muito, muito resumida, onde você tem assuntos de tudo em todos os níveis. Então, seria basicamente eu vou ter temas de música, eu vou ter temas de astronomia, de indústria, e de indústria eu posso falar de cadeia de suprimentos, produção automotivas, e aí eu vou tendo N
N assuntos, N variáveis, N coisas para falar. Então, a nossa função, quando nós estamos falando de inteligência artificial generativa, onde nós fazemos uma pesquisa e a gente quer que a inteligência artificial faça uma análise, a gente precisa ir filtrando. Aqui eu dou alguns exemplos, né? Então, eu saí deste vasto campo de informação onde se fala de tudo e nós vamos para o próximo, né, o próximo assunto, onde a gente já deu uma filtrada. Então, ok, eu não quero mais falar de música, eu não quero falar de astronomia, eu quero falar de indústria. Então, ele já começou a filtrar mais, mas ainda dentro de indústria eu vou ter sobre robótica, eu vou ter cadeia de suprimentos, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero ir um pouquinho mais além. Então, eu vou filtrar um pouco mais. Então, eu quero falar de manufatura, especificamente na parte de robótica. Então, ele já deu mais uma filtrada. Então, ele vai falar sobre inovação tecnológica, ele vai falar sobre robótica industrial, produção automotiva. Então, ele vai especificar um pouco mais na indústria e tecnologia. Ainda está muito genérico. Vamos filtrar mais um pouco. Agora, especificamente sobre a parte de produção. Então, aqui ele vai focar temas de produção, robótica industrial, mas sempre ele vai afunilando a informação que ele vai pegando. E aí no final a gente falou, olha, eu quero falar sobre manutenção robótica. E aqui ele chega no final aonde ele filtra. Então aqui nós fomos passando passo a passo, mas na aplicação a gente vai ver que quando nós fazemos uma pergunta para a inteligência artificial, basicamente a gente já vai dando esses nortes no único prompt. Então eu estou mostrando de uma forma gráfica o que o ChatGPT vai fazendo. Ele vai pegando aquela informação e vai afunilando até chegar aonde a gente deseja. E como que funciona essa comunicação? Quando o usuário, que somos nós, digitamos uma informação. Por exemplo, eu fiz um exemplo aqui, inclusive esses gráficos, né, eles são feitos utilizando inteligência artificial. Essa é a mágica da inteligência artificial. A gente coloca as informações, lógico, a gente tem que sempre revisar, mas é a mágica por trás dessa tecnologia. Ela gera gráficos, né? Então você tem condições de modificar. Então esse é mais um exemplo legal que eu gostaria de trazer para cá. Então quando nós mandamos uma pergunta para a inteligência artificial, eu fiz uma pergunta bem simples: como fritar um ovo? Então quando você digita lá como fritar um ovo, ele vai encaminhar, né, essa informação para o modelo de linguagem que o ChatGPT entende. Então tudo isso está acontecendo por trás do ChatGPT, da telinha que nós vamos ver posteriormente. Ele vai decodificar e analisar a pergunta, ele processa essa linguagem natural e aí ele vai acessar a base de treinamento dele. Onde eu disse para você, imagina que o ChatGPT é uma inteligência que leu de tudo, que viu de tudo, então ela sabe de tudo, né, que tem na internet ou que estava disponível para ela fazer um treinamento. Então ali ela vai fazer uma análise, ela vai puxar toda a informação dela, que vamos imaginar um filtro culinária, até chegar no tema fritar um ovo. Aí ela vai formular uma resposta, né, e vai retornar para nós, entregando para nós a resposta. Né? E aí isso vai seguir um fluxo infinito. A resposta que eu recebi não foi boa o suficiente, nós continuamos fazendo a pergunta. E aí ele vai fazer todo esse ciclo de forma infinita até que a gente fale para ele: pare, agora eu tenho a resposta. Então isso é a forma como o ChatGPT funciona, ou qualquer outra inteligência artificial. Para a gente não ficar muito fechado no ChatGPT especificamente, só para nós termos uma ideia do que existem hoje, já existem aí no mercado diversas, mas eu acho que vale a pena falar. Hoje nós temos, além do ChatGPT, temos o Gemini do Google, temos uma chamada Claude 3, que é uma inteligência artificial que está vindo para competir com o ChatGPT. Nós temos o Bing, que é do Office, Perplexity, Llama e Mixtral. Mas
vamos entender que essas quatro aqui, ChatGPT, Gemini, Claude e Bing, são as mais famosas, né? Até para caráter de informação, esse é um software que eu estava testando, ele é chamado ChatHub. Você consegue testar o mesmo prompt para para diversas inteligência artificial, tá? Até quatro, mas aí você começa a ter que pagar. Então, mais por curiosidade, então você consegue ter resposta das quatro. Mas, como eu disse, nosso foco vai ser o ChatGPT. Então, o ChatGPT nada mais é do que esta tela aqui. E esse que é o grande barato da inteligência artificial. Ela é simples. Você não precisa saber programação. É claro, você precisa ter uma noção de programação para você entender um pouco como um computador pensa, porque isso vai te ajudar muito até a melhor resposta. Não que seja obrigatório, mas o que nós estamos vendo é que a comunicação, quanto mais claro, mais assertivo você for na comunicação, melhor vai ser a resposta que você obtém. Então, hoje, quando nós falamos de ChatGPT, o que você precisa? Uma conta no Google, ou você consegue registrar por e-mail, e aí você vai cair nesta tela aqui, tá? Esta tela inicial. Isto aqui é o tão famigerado e comentado ChatGPT. A grande mágica do ChatGPT é justamente a simplicidade, né? Nós temos uma tela inicial aqui. Nessa tela inicial, nós temos aqui onde nós colocamos o prompt, é onde a gente informa para a inteligência artificial o que a gente quer, né? E aqui no canto esquerdo, né, nós temos aqui os chats que nós vamos inserindo. Eu tenho aqui alguns que eu já estou fazendo alguns testes, né? Mas a ideia é mostrar na prática o poder desse negócio, e eu quero mostrar isso com um exemplo prático de indústria, né? Eu sou da área de qualidade, então eu acho interessante trazer um tema aí que deixa todo mundo maluco quando a gente vai falar de auditoria, que é justamente às vezes entendimento de requisitos, né? Então eu quero começar hoje com o chat GPT. Vou falar das duas versões, a versão gratuita e a versão paga. Essa versão gratuita, muito provavelmente, ela vai ser algo momentâneo, acredito, porque com a evolução da IA, em algum momento isso não vai fazer mais sentido ser gratuito, até porque ela é gratuita hoje, porque, como dizem, né, se algo é gratuito, o produto é você. No caso, eu que estou utilizando, ou você que estiver utilizando, se você está usando, pode ter certeza que você é o produto, porque você está gerando dados para justamente treinar uma inteligência artificial. Diga-se de passagem, por exemplo, Facebook e Instagram. Então, novamente voltando aqui para a tela do chat GPT, o chat GPT hoje tem duas versões, tá? Então, quando nós falamos aqui a versão do chat GPT, nós temos a versão 3.5 do chat GPT, que é a versão gratuita, tá? E a versão do GPT-4, que é a versão paga. Tá, Guilherme, qual que é a diferença? Capacidade de interpretação. No 3,5, no 3.5, vamos dizer mais corretamente, você tem a condição de trabalhar apenas com texto com ele, mas que já é muito poderoso dependendo da função que você quer. Já na versão paga, que é o GPT-4, você já tem outras funcionalidades que você consegue carregar arquivos, seja ele Excel, PDF, texto, ele consegue acessar a internet em tempo real. Então, ele te dá um leque de oportunidades infinito. Tá? Então, em termos de custo, hoje, né, nós estamos em abril de 2024 e hoje o custo mensal está em torno de R$ 104. Mas parece muito, para alguns pode ser muito, para outros nem tanto. Mas o que eu gostaria de trazer é que é o seguinte,
para o caminho que as coisas estão indo dentro da inteligência artificial e o uso da indústria, eu não acho caro, até pelo poder que isso tem de fazer, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, começando com um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Vamos começar escrevendo, tá? Como funciona. Olá, GPT. Quem não conhece. E aí ele vai responder como posso te ajudar hoje? Vamos pegar algum exemplo aqui. Me ajude a entender inteligência artificial de maneira simples. Então, eu dei um prompt. Isso é um prompt. Eu escrevi para ele ajudar. Então, entenda assim, estou sendo bem genérico, né? Eu não estou dando um norte para ele, então ele está pegando toda a base que ele tem e está me retornando uma resposta. Vamos ver a qualidade dessa resposta. Inteligência artificial, IA, é basicamente ensinar máquinas a fazer coisas que normalmente requerem inteligência humana, tarari, taralá, e trouxe uma resposta aqui, né? Mas tá muito genérica. Então, como eu te disse, nós vamos fazendo loops de informação para entender, né? Então, vamos adicionar mais uma pergunta aqui. Mas qual tipo de informação você tem na sua base de dados? Então, eu estou sendo um pouco mais específico, né? Então, ele já começa a nos mostrar. Então, eu tenho artigos de notícias, eu tenho livros, eu tenho páginas da web e assim por diante. Então, aqui a gente vai especificando mais, né? Porém, a gente pode usar a imaginação. Esse é o grande X da inteligência artificial. Não tem como você ser especialista em inteligência artificial no sentido, por exemplo, no futuro que a gente vê. O que eu quero dizer é o seguinte: o especialista em inteligência artificial, você vai ter um especialista em inteligência artificial não só para a área de TI, mas nós estamos falando de áreas. Você vai ter uma inteligência artificial para engenharia, você vai ter uma inteligência artificial para a área de compras, outra para a área de vendas que já existe, né, inclusive. Então, o que nós vemos de futuro, e eu acredito que o futuro vai ser assim, é que nós, profissionais, nós estaremos utilizando a inteligência artificial como um complemento às nossas habilidades. Então, hoje, muita coisa que nós fazemos manual todo dia, você vai vir, vai jogar um prompt para a inteligência artificial e ela vai começar a entender. Por exemplo, e-mails, gestão de e-mails, ela já vai começar a ler, e aí a partir de toda vez que eu receber o e-mail de tal pessoa, hoje nós já fazemos isso com programação, nós estamos falando eu vou escrever para o computador, olha, quando eu receber o e-mail de tal pessoa, eu preciso que você responda de tal forma. Então, nós não estamos falando mais de programação, a gente está falando de eu falar com o computador e pedir para ele me ajudar, né? Então, ainda continuando nesse exemplo, tá? Eu vou criar exemplos aqui aleatórios. Vamos falar assim, ó, crie um poema sobre gatos no formato que Carlos Drummond de Andrade fazia. Então, estou dando uma característica para ele, e aí ele vai criar um poema de um gato, utilizando como referência um modelo de escrita. Aqui eu usei Carlos Drummond de Andrade, tá? Me perdoe se não está correto a forma de digitar, mas eu peguei o caso do Carlos Drummond de Andrade para explicar para você que ele vai consultar na base o que Carlos Drummond de Andrade escreveu, vai criar um poema autoral, tá? É isso que é o grande X da inteligência artificial. Ela vai criar um poema autoral com base em tudo que ela conhece sobre Carlos Drummond de Andrade. E aí você começa a entender o poder que a inteligência artificial tem em relação
como nós vamos fazer o nosso trabalho daqui a alguns anos, tá? Então, voltando aqui, eu estou mostrando a capacidade do chat GPT, mas, por exemplo, eu quero fazer uma tabela usando o mesmo GPT. Me mostre uma tabela de tudo o que Carlos, vamos pegar aqui, Carlos Andrade escreveu. Adicione o nome da obra e a data que ela foi criada. Então, eu já comecei a dar algumas especificações, né? Então, ele já começa a criar o nome das obras, né? E a data da criação. Então, aqui ele já começa a dar mais detalhes. Então, imagine que você pode definir qualquer coisa aqui. Isso dentro de uma ferramenta gratuita, tá? Vamos pensar agora numa aplicação prática dentro da indústria, por exemplo, me ajude a escrever um e-mail pedindo ajuda para o departamento de vendas para contactar um cliente sobre um atraso em uma entrega. Então eu estou pedindo mais para ele me ajudar a criar um e-mail. Então, uma outra tarefa aleatória. Aqui ele vai me ajudar a escrever um e-mail. Inclusive ele vai dar o assunto, né? O prezado departamento de vendas, espero que esteja tudo bem. Então, aqui ele escreveu um e-mail. Ele inventou um e-mail e criou esse e-mail, né? De forma a tentar atender o que eu coloquei aqui. Mas lembre-se, está muito genérico. Eu preciso ser específico quando eu falo de prompts. Eu preciso dar a ele, né, uma tarefa, eu preciso ser específico, eu preciso dar um contexto. Aqui eu não dei contexto nenhum. Na vida real, eu poderia simplesmente ser mais específico. O pedido, atraso do pedido XPTO, que deveria ser entregue na data tal, mas vai ser entregue na data tal. Eu preciso que você explique o cenário tal. Então eu começo a dar mais detalhes e aí o ChatGPT ele começa a pensar um pouco a mais, né? E começa a fazer coisas maiores. Então aqui é bem básico, tá? É muito básico mesmo. A ideia nós vamos abordar em outros vídeos depois com mais detalhes, mas a ideia aqui é apresentar para todos o que é o ChatGPT e o que ele pode fazer por nós, tá? O que ele tem de capacidade, isso no gratuito. Então, no gratuito, eu vou dar mais um exemplo. Em inglês, quando você precisa... vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Preciso deste e-mail em inglês. Eu não estou falando mais nem em português. Então, ele já pegou aquela ideia anterior, né, que é esse e-mail que estava em português, e agora ele falou e passou para inglês. Outra coisa que você pode usar também é para quem lidar muito com contatos fora do país, você escreve o e-mail e utiliza ele para revisar. Você pode pedir ChatGPT, revise esse e-mail. Até para a evolução da gente mesmo do inglês, ele vai colocar lá informações mais específicas, ele vai colocar lá informações mais claras, vai melhorar o nosso contexto e a gente aprende. Qual que é o grande erro do pessoal na aplicação do GPT? É querer que o GPT faça tudo pronto. Não, ele é uma máquina, ele é um robô que tem muita informação. Eu não estou dizendo conhecimento, ele tem muita informação e cabe a nós ajudar a direcionar ele a fazer o que a gente precisa com base no nosso conhecimento. Então, quando a gente pede para ele fazer alguma coisa, ainda
talvez no futuro não, mas ainda a gente tem que revisar, porque ele vai escrever e colocar o que acha com base no que ele encontrou na base de dados deles, né? Então tem que filtrar isso com uma certa cautela, né? Então aqui nós vimos o chat GPT 3,5, mas eu quero mostrar agora, né? Dar uma visão geral do poder já da versão paga, tá? E aí nós vamos do 3,5 para o chat GPT 4. É aqui que o negócio começa a ficar interessante, tá? Então, o 3,5, né, que é o 3.5, ele não tem acesso à internet. Já no chat GPT-4, você começa a ter recursos para que você consiga acessar a internet. E isso é a grande mudança e a virada de chave que você tem quando você aplica o chat GPT. Além de ele acessar sites, ele também pode ler arquivos, né? Então ele vai lá fazer leituras de arquivos, ele vai entender o que tem, aí você vai pedir para ele fazer comparativos. Eu quero fazer um exemplo bem simples, tá? Eu vou acessar o site, eu vou, como nós estamos falando de site de indústria, eu vou acessar o site da IATF. No caso, para quem não conhece, a IATF é International Automotive Task Force, é onde todas as normas, né, do mundo automotivo estão, né? Eu estou trazendo esse exemplo por conta que eu sou do mundo automotivo, mas você pode usar isso se você for da classe química, da classe de alimentos, qualquer site que você tenha, você pode fazer isso. Então, nós temos, por exemplo, lá, você imagina assim, nós temos um problema dentro da indústria, precisa ficar consultando as versões de requisitos específicos de clientes, né? E eu não. E no dia a dia, às vezes a gente escorrega, não tem tempo. Agora, imagine você criar, né, um robozinho que entra lá para você ali todo dia, ou toda semana, ou todo mês, né? Aí vai depender do seu. é, do que você deseja para isso, da sua necessidade, e você vai falar para ele assim: chat GPT, eu quero que todo mês, tá? Ou que você entre neste site aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou acessar um chat GPT, uma função, tá? Que tem como capacidade acessar a internet, tá? É o Web Pilot, mas nós temos outras milhares ou se não for centenas aqui de aplicação, cada uma vai ter sua função, porque o Web Pilot, porque ele tem capacidade de acessar a internet, então eu vou colar esse site aqui para ele, tá? Então perceba que ele vai acessar o site e ele vai trazer o conteúdo que está lá, ele vai pelo menos trazer um resumo do que é ali, tá? Então já começa a ficar mais interessante as aplicações. Então aqui ele está trazendo o conteúdo que tem lá, mas não é o que eu quero. Eu quero assim, ó, crie uma tabela com o nome da contadora, o descritivo do requisito e a data. Então eu estou pedindo para assim, agora crie, pega essas informações e crie uma tabela de uma forma mais clara. Então ele vai pegar aquelas informações que estão ali no processo. Então ele vai começar agora. Ele vai entender, né, que o que tem aqui no site aqui, ó. Então aqui da forma como está formatado, BMW, Ford e assim por diante, ele vai lendo linha a linha e vai transformar para mim numa tabela, aonde ele analisou a Ford, então a Ford tem este requisito, tem esse outro requisito, e ele já configurou de uma forma que fique fácil. Então você imagine você criar um chat GPT chamado você pode dar nome para o chat GPT. Então, por exemplo, aqui a análise de versões válidas de requisitos. Tem um nome qualquer. Então,
você imagina assim que uma vez por semana, se você quer entender, vamos supor, daqui uma semana eu vou lá e falo assim, ó, faça uma nova consulta e compare com a tabela anterior. Se tiver algo diferente, me mostre. Então ele vai fazer uma nova consulta, vai acessar o site, vai gerar essa tabela, vai fazer um comparativo e vai retornar, né, uma informação. Vamos ver se ele retornou uma informação diferente. Então aqui no final, né, em português, ele fez a análise e falou assim, ó, não tem novas atualizações ou mudanças encontradas no, né, nessa tabela. Então você imagina que isso vai passar a ser algo mais comum no dia a dia. Mas vamos um pouquinho mais além. Ainda não está bom, ainda eu quero ver algo mais específico. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos baixar o requisito específico. Então eu vou fazer um download, né, da informação que está aqui. Vamos ver, acho que esse aqui não está legal para a gente usar como referência. Eu quero pegar um mais complexo. Vamos pegar esse aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui um documento, né, onde chamado da Stellantis, aonde ela fez uma análise, né? E aqui tem todas as cláusulas, né? Então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar essa informação que está aqui e eu vou carregar, eu vou baixei o arquivo, tá? Eu já tinha baixado anteriormente, eu vou pegar aqui, eu vou carregar essa informação aqui dentro do chat GPT. Então aqui eu vou pegar e vou falar para você, ó, faça uma análise de todas as cláusulas onde a FCA pede um requisito específico. Vou fazer um parênteses aqui. Como eu já fiz essa análise em adiantado até para ganhar tempo, tá? Eu vou fazer essa análise, mas eu vou explicar o porquê. Eu já vou direcionar para ele. Eu quero que ele comece a fazer essa análise a partir da página 9, tá? Porque senão, imagina, ele vai fazer uma leitura só das primeiras páginas e aqui não tinha muito o que eu queria de informação. Eu quero a partir da página 9, tá? Então eu estou dando um item para ele e uma coisa que eu percebi também. Se não tem, né, onde ele no FCA Customer Specific Requirement for this section, ou seja, não tem um requisito específico para ele desconsiderar. Então lembra, eu vou ser mais específico e eu vou dizer para ele o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Então eu vou pegar esse texto, tá? Então, para entender, faço uma análise da causa, requisito esse específico, inicie a análise a partir da página 9. Mostre uma tabela com as cláusulas e o requisito da FCA. Desconsidere as cláusulas que apresentam o texto ok? Então só para deixar claro aí, vou pedir para ele rodar. Então aqui, o que que ele vai fazer nesse momento? Ele vai fazer uma análise, tá? Dentro do arquivo que eu carreguei, tá? E vai trazer uma informação da leitura do arquivo que eu pedi. Então você imagina você está trabalhando com 4, 5 arquivos, você carregar para o ChatGPT e pedir para ele fazer uma análise mais específica. Então aqui ele está entrando dentro do requisito, tá? E ele está fazendo uma análise de página a página e está trazendo para nós um resumo do que tem dentro daquela cláusula. Então veja bem, eu pedi para ele fazer uma análise mais detalhada.
Dá para confiar 100% neste momento? Ainda não. Ele ainda às vezes dá uma perdida, eles não lê tudo, mas veja o poder desse negócio. Veja o poder, a aplicação prática. Então você pode estar trabalhando com diversos arquivos, onde você pode, imagine um ambiente que você tem 4 ou 5 arquivos, e você quer fazer uma comparação desses arquivos ou fazer um resumo, vamos dizer assim. Você carrega esses arquivos dentro do chat GPT e faça, me traga um resumo de cada um. Ou vamos ser mais práticos, eu tenho um artigo científico e eu quero que esse artigo científico eu consiga ter um resumo daquilo o que é mais importante. Então, imagina você fazer carregar 5 ou 6 artigos científicos e pedir para ele fazer um resumo e como você poderia integrar esses 6. Comece a entender o poder disso. Não tenha dúvida, a gente como ser humano a gente conseguiria, mas o tempo necessário para fazer isso seria de horas, semanas, dias. O ChatGPT ou a inteligência artificial generativa tem a capacidade de fazer uma verificação e fazer um cruzamento de dados, né? Então nós estamos falando de algo que tem um poder de decisão muito forte, tá? Então, no dia de hoje, nesse vídeo de hoje, a minha ideia inicial era justamente mostrar o que tem por trás e qual que é a real capacidade do ChatGPT como ferramenta para a gente estar utilizando no nosso dia a dia. É claro que ainda existem algumas limitações, a gente não pode jogar qualquer tipo de informação dentro dele, até porque existe questão de confidencialidade dentro da empresa, informações sensíveis ainda a gente tem que manter isso ainda dentro da empresa, né? Tem que tomar um cuidado quando se usa, mas o que eu queria mostrar hoje para vocês é o seguinte, é só um pouco do que ele é capaz. E aí nos próximos vídeos a ideia é trazer com mais detalhes cada ferramenta ou cada aplicação. Nós vamos ver gráficos, como ele gera diagramas, né, e tudo isso usando inteligência artificial. Então, pessoal, eu agradeço o tempo de vocês no dia de hoje. Espero que esse vídeo tenha sido válido e agradeço e até a próxima.